Olha, se você sempre escolhe o caminho mais fácil, talvez você esteja escolhendo nunca sair do lugar. Porque o conforto, ele te protege, mas ele também te enfraquece. E com certeza, você sabe disso. A vida extraordinária, ela não está nas facilidades. A vida extraordinária vem dos desafios. Existe uma história sobre Hércules, que o Hércules chega lá numa encruzilhada, lá num caminho com duas direções, esquerda e direita. Vou contar aqui bem resumido, bem rapidinho, senão esse vídeo fica gigante e dá uma novela só sobre o Hércules. Bom, chegou lá no caminho, os dois lá, ele não sabia o que fazia, esquerda ou direita, aparecem duas deusas. Uma deusa fala para ele, olha, se você for aqui pelo meu caminho, eu te prometo uma vida de alegria, de curtição, farra, zoeira, bebida, cachaçada, só molezinha. Mulherada, direto, dinheiro, fartura, tudo. Tudo que você quiser, você vai ter nesse caminho aqui. A vida para você vai ser fácil demais, você não vai ter uma dificuldade. Eu vou te dar tudo que você precisa para viver uma vida maravilhosa, de pura ostentação e curtição. A outra deusa virou para ele e falou assim, olha, o meu caminho aqui, esse caminho, o que eu tenho para te oferecer é uma vida de dificuldade. É uma vida onde você vai ter que se esforçar muito. Não vai ter nada fácil. Mas você vai crescer muito, você vai viver uma vida honrada, que vale a pena. Uma vida de virtudes. É isso que eu tenho para te oferecer. E aí o que o Hércules escolheu fica fácil de você saber, né? É óbvio que ele foi pelo caminho da dificuldade e tudo mais. Mas essa história do Hércules, ela não fala só de Hércules. A ideia é falar da gente. Muitas vezes a gente está querendo só facilidade. Só escolhe o que é mais simples, só escolhe o que é mais fácil. Jim Rohn, que é um filósofo de negócios famosíssimo, ele é o mentor, foi o mentor do Tony Robbins, ele falava assim, não pede facilidade, pede mais habilidade. Não fica rezando para a vida ficar mais fácil, não. Reza para você ter mais capacidade de resolver, para você ser mais forte. A vida, ela não te traz essas situações de decisão uma vez por ano, ou como foi para o Hércules lá, escolher entre os dois caminhos. Ela faz isso todo dia. Todo dia ela te coloca ali para escolher. E aí você pode levantar um pouco mais cedo e ir para a academia ou ficar na cama. Você pode usar aqueles 30 minutos antes de dormir para ler algum livro, para ouvir um treinamento, um vídeo que te engrandeça, ou você pode só ficar passando o dedinho. Você pode escolher entre aquela comida linda, açucarada, gordurosa, cheia de coisa maravilhosa que faz a gente ficar maravilhado. Aquilo atua no cérebro, o açúcar vai lá no cérebro, faz a gente... Você pode escolher essa, ou pode escolher uma comida mais saudável, mas que vai fazer você ficar bem, que vai aumentar a tua resistência, a tua energia, que vai fazer com que você envelheça com mais qualidade. As escolhas são todos os dias, toda hora até. Não é uma escolha que você faz no ano que muda toda a tua vida. São as pequenas escolhas de todo dia. É quando você escolhe o mais difícil, é quando você escolhe levantar sem ficar apertando o soneca. É quando você escolhe a comida saudável. É quando você escolhe trabalhar um pouco mais, é quando você escolhe ler um pouco mais, é quando você escolhe não ir para aquela balada e poder terminar o trabalho, o teu estudo. Essas dificuldades, essas escolhas difíceis é que vão tornar a tua vida incrível. Porque a facilidade não traz nada de grande para você. Não adianta. Não tem nada que vale a pena, que traga alguma grandiosidade nas facilidades. E olha, a vida fácil, a vida nas facilidades, as escolhas mais fáceis, elas trazem um prazer imediato. O cérebro adora isso, né? O nosso cérebro, ele é feito para economizar energia, então ele não quer nada que traga dificuldade. Então, quando você escolhe a facilidade, você escolhe um prazer imediato. E é maravilhoso isso. É bom para você, para mim, para todo mundo. Aquela escolha ali é maravilhosa, naquele momento. Mas ela te impede de crescer.
ela te impede de melhorar, ela te impede de desenvolver todo o teu potencial. E eu não estou dizendo aqui que você tem que tornar a tua vida um inferno, tudo tem que ser difícil, não! Eu estou falando para você não ficar parado ali na facilidade sempre. Conforto é bom, eu adoro conforto. Você viajar de avião na classe econômica, tudo bem, mas naquela classe econômica com a cadeira mais afastada, melhor ainda, naquela outra que a perna estica, melhor ainda. Conforto é maravilhoso. Um bom restaurante, uma boa comida, um carro confortável, uma casa confortável, isso tudo é maravilhoso. Mas nada disso vem de facilidades. Nada disso vem das escolhas pelos caminhos mais fáceis. É aí que a gente tem que estar atento. É sobre isso que você tem que refletir. Se você quer uma vida boa, de conforto, se você quer viver uma vida de sucesso, e seja lá o que o sucesso é para você, já falei isso um monte de vezes aqui, essa vida tua de sucesso, ela exige esforço, ela tem que ter dificuldade, você tem que acordar um pouquinho antes, você tem que se esforçar um pouquinho mais. O The Rock, ele tem uma frase que eu adoro, gosto muito, ele fala assim, the hardest worker in the room, seja aquele que mais trabalha, o que mais se esforça, o que mais está buscando, o que mais enfrenta. Porque se você não enfrenta dificuldades, você não sabe do que você é capaz. Os filósofos falavam assim, coitado daquele que nunca teve problema, ele não sabe o que ele é capaz, ele não sabe da força dele, ele não sabe o que ele pode fazer, porque ele nunca foi testado. E a dificuldade, ela não só te fortalece, ela revela a tua força escondida, ela mostra do que você é capaz, e principalmente para você. Eu não estou nem falando para os outros, não. É para você saber que você é capaz. Você combinar com você alguma coisa, essa semana eu vou 5 dias para a academia e você vai. Mesmo naquele dia que você estava com dor de cabeça, mesmo naquele dia que você foi dormir tarde porque teve que trabalhar, mesmo naquele dia que você comeu mal na véspera e não estava legal, você foi. Você mostra para você que você é muito mais forte do que você imaginava. E isso é muito bom para a gente. Você se sentir poderoso, forte, vencedor, vencendo você mesmo. Não estou comparando com ninguém. Eu falei que ia fazer, fui lá e fiz. Apesar das dificuldades, isso me torna mais forte. E a verdade é que as dificuldades, elas nos tornam mais fortes, mais conscientes, mais resilientes. Tudo isso é qualidade maravilhosa para a vida. Torna a gente mais humilde. Eu tive uma época muito difícil na minha vida. Teve um momento lá, 20 anos atrás, eu tive uma dificuldade financeira muito grande. O lugar onde eu trabalhava faliu e eu fali junto, deu tudo errado. Eu estava começando a vida toda de novo. Foi muito difícil ali. Foi muito difícil para mim, para a Rosana, minha mulher, que estava ali comigo. Mas a gente juntou e a gente enfrentou isso e a gente venceu tudo isso. E isso trouxe para a gente uma força tão grande, não só de superar, mas de relacionamento, de estar junto, de saber que é capaz. Aí hoje, a dificuldade que a vida traz, a gente olha e fala assim, dá para passar, dá, a gente tem, a gente consegue, a gente já enfrentou coisa muito mais difícil. Hoje, quando eu tenho um desafio, eu penso isso, caramba, isso aí é um nada, perto daquilo que eu já enfrentei, perto daquela época de não ter dinheiro para nada. A gente conseguiu vencer aquilo ali. A gente conseguiu superar. Fazendo o que tinha que fazer. Difícil, difícil. Eu podia ter ficado ali. Eu podia não ter feito nada. Eu podia ter optado por dar desculpa. A firma quebrou, o negócio faliu, eu não tive o que fazer. Eu podia ter ficado ali, mas não. A gente juntou e fez. E a gente ficou tão forte por causa disso que hoje eu não tenho medo de nada, porque não é possível que seja mais difícil do que aquilo. Mas por eu ter vivido aquela dificuldade, eu tenho certeza do que eu posso, das coisas que eu posso superar. Agora imagina, se nunca passa dificuldade, como é que fica humilde? Como é que entende as outras pessoas? Como é que vai ter empatia se você nunca viveu nada de difícil, nunca passou por uma dificuldade? Como é que você vai resolver seus problemas se você não resolve coisas pequenas, se você não enfrenta dificuldades, se tem alguém para fazer para você?
Como que você cresce? Como que você fica mais forte? Não dá. As melhores versões da gente, elas nascem da dificuldade. Todo mundo é igual. Pode prestar atenção nas pessoas que você admira. Não tem um. Tá bom, vai ter um. Tá bom, vai ter um. Mas é difícil você encontrar quem só viveu facilidade, quem recebeu tudo assim, dado. Não. Eu tenho quase certeza que aquele pessoal que você admira, aquela pessoa que você tem como referência, ela passou muita dificuldade e ela superou, e ela cresceu, e ela ficou forte. Ninguém tem uma história de facilidade para contar que fica bonita no palco, subir lá e falar: eu nasci, aí eu sempre fui rico, aí meu pai sempre me deu muito dinheiro, e a minha vida sempre foi muito fácil, eu sempre fui milionário, e é por isso que eu fiz tanta coisa bacana, cresci e tal, e tô aqui. Tem, mas é raro, é muito raro. É muito comum a gente ouvir o pessoal falar: a minha vida foi muito difícil, eu superei e vou contar para vocês. Porque dá. Essa história que atrai, é essa história que você quer ver. É essa história que é gostosa. Essa é a pessoa que a gente se inspira. E o caminho difícil, como falou lá a deusa quando encontrou o Hércules, o caminho difícil, ele não traz conforto, mas ele traz crescimento. Ele traz uma vida extraordinária. É no caminho difícil que você vai encontrar isso, como o Hércules encontrou. E agora me fala, coloca aí, ou então reflete sobre isso. Qual é o caminho difícil que você está evitando? Porque às vezes, o sucesso que você quer, a conquista que você quer, está no caminho da dificuldade. Olha, eu vou até melhorar isso. Com certeza, o sucesso que você quer, aquilo que você quer conquistar, está no caminho da dificuldade. Não está na facilidade. Não está no que você está fazendo aí facinho, tranquilinho, não está. Aquela conquista, aquele sucesso está na dificuldade. Vai lá, faz igual o Hércules, escolhe o caminho da dificuldade. Você vai ter muito mais êxito fazendo isso. Obrigado pela tua companhia aqui, é um prazer enorme estar com você, é um prazer enorme poder conversar contigo, compartilhar aqui meus pensamentos. E se você tem alguma ideia de tema para a gente conversar, coloca aqui nos comentários. Se você achou que vale a pena, clica no curtir. Se você achou que não valeu, clica no discutir também. Mas não fica parado, faz alguma coisa. Faz o mais difícil, que é ir lá e marcar alguma coisinha. E se você discorda do que eu falei totalmente, escreve aí. De preferência com educação, né? Vai lá, seja gente boa. Coloca: Fred, eu não acho que não é nada disso. Eu queria ter uma vida fácil desde sempre, queria ter nascido rico e ser herdeiro, que eu ia estar bem. Bota lá no comentário. Vai ser um prazer conversar com você sobre esse assunto. Obrigado pela tua companhia. Um abraço.